Olá, bom dia, caros amigos e amigas, e demais pessoas. Bom, estou aqui no curso informal de autoestima, parte 7. Esse curso vai um tanto longe, espero que vocês aproveitem. E é baseado, como eu já falei, nesse livro meu, Willis, né? Autoestima, Afetividade e Transformação Existencial. E hoje nós vamos falar desse capítulo aqui, ó. A manifestação da autoestima. Outro dia me perguntaram sobre esse curso, que eu coloquei o nome de curso, né? Qual é o objetivo? As pessoas perguntam tudo, né? O objetivo é apenas compartilhar conhecimentos e vivências e procurar aquelas pessoas que estão interessadas em transformação existencial em todos os níveis. Correto? Apenas isso. E sobre o meu livro, vou adiantar para vocês, em junho vai acontecer uma feira literária em Varginha, que já é tradicional. Eu vou estar presente nessa feira literária. E as pessoas que quiserem adquirir o livro, é só ir lá na feira literária, que vai ser ali no centro da cidade, na praça denominada Praça do ET. E adianto para vocês que eu vou colocar o restante dessa edição desses livros a um preço super acessível para compartilhar, né? Para compartilhar com as pessoas interessadas, é lógico. Essa questão do interesse da autoestima, poucas pessoas têm interesse nessa questão da autoestima por força da nossa própria educação precária, né? Que as pessoas não buscam conhecer a si mesmo, não buscam ampliar o conhecimento que tem de si mesmo e ficam na mesmice, que aí está, e todo mundo pode ver. E essa coisa, né, nós estamos hoje em dia decaindo. O Brasil já foi melhor em termos de educação e cultura. Nós estamos decaindo. As pessoas não estão muito interessadas em coisas mais profundas. Elas querem ficar na superfície. Isso é ruim para as pessoas e é ruim para a sociedade e é ruim para o país como um todo. Mas eu no meu caso, a minha proposta é essa, sempre estar compartilhando conhecimentos e vivências, como, entre aspas, eu já ajudei muitas pessoas, né, nesse quase 30 anos de trabalho não só trabalho terapêutico, né, mas um trabalho comunitário também, né, com palestras, escolas, etc. Então eu continuo nessa vibe. Eu acredito que ainda é possível a gente melhorar alguma coisa. E eu faço a minha parte, entende? Bom, é isso. Vamos ao que interessa, que é a manifestação da autoestima. Por que isso, né? A autoestima, eu vou ler um pedaço do meu livro aqui para vocês, do capítulo. A autoestima, ela é manifesta, quer dizer, ela se manifesta a todo tempo e lugar em nossa existência. Você não tem como escapar da questão da autoestima. Essa é uma verdade. Porque ela é fundamental, já falei, ela é essencial para o crescimento humano, o crescimento existencial humano. Então, quer tenhamos consciência da autoestima ou não, a autoestima é um elemento básico a nortear nossas escolhas e atos. Partindo do princípio
já mencionado, de que a autoestima é um ente latente, abrigado em nosso interior, podemos asseverar que ela se manifesta sempre que pensamos ou agimos. Não existe uma só ação nossa que não esteja em conformidade com o grau da nossa autoestima, daquela autoestima que nós apresentamos no momento. Daí que quanto mais a aperfeiçoarmos, melhor ela nos servirá de sustentação em nossas escolhas vivenciais. Elementos como a autovalorização, autoconfiança, autoeficiência, autorrespeito, autorresponsabilidade, autoaceitação, autodeterminação e outros implícitos ou explícitos no conteúdo desse livro também são designações e caracteres representativos da autoestima, cuja manifestação vão se tornar visíveis por intermédio de pensamentos e posturas que a pessoa vem assumir em seu dia a dia. Onde estivermos, a nossa autoestima estará em evidência, seja na família, no trabalho, na convivência social, nos relacionamentos, etc. Ela se revela de modo aparentemente simples, por meio de palavras, gestos, tom de voz, expressão corporal, modo de apresentação, modo de vestir, de se alimentar, de cuidar da saúde, da higiene, etc. Então vejam bem que a autoestima, ela se manifesta o tempo todo. Pense bem, você o tempo todo está manifestando a sua autoestima no dia a dia. Em todas as suas ações. Naquilo que você pensa, naquilo que você diz, naquilo que você faz, naquilo que você se propõe a fazer. Então, a autoestima está presente. As pessoas, vou dar exemplo. As pessoas, por exemplo, hoje, aquelas pessoas que são irracíveis, sabe? Irracíveis. Aquelas pessoas que fazem discurso de ódio, aquelas pessoas que desqualificam a outra pessoa porque ela pensa diferente ou é diferente. Todas essas pessoas, a manifestação da autoestima delas, quer dizer, a autoestima delas é baixa, é ruim, certo? Porque quem se manifesta no negativo demonstra sua baixa autoestima. Pelo contrário, quem se manifesta de modo positivo demonstra sua mais alta autoestima. Então, você, embora não saiba, a todo momento a sua autoestima está presente na sua vida. E os outros veem a sua autoestima através das suas ações. Só não vê aquele que é cego, aqueles que são radicais, que são, fazem esses discursos de ódio. Esses não veem porque eles não prestam atenção em si mesmos, eles ficam prestando atenção nos outros, para julgá-los, para condená-los, para lacrá-los, é um termo usado hoje principalmente na internet. Então, mas a questão fundamental disso é que essa baixa autoestima, ela dá à existência humana uma gama considerável de desconfortos que se expressam no sentimento de inferioridade ou a incapacidade que vive a proclamar. Então, se você prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor, o modo como elas se comunicam, o modo como elas falam, o modo como elas agem, você vai detectar se aquela criatura ela tem uma autoestima mais elevada ou mais baixa ou muito baixa, ou até uma autoestima que nem existe. Então, nós manifestamos a nossa autoestima em todos os afazeres diários. Quer você esteja com pessoas,
ou quer você esteja sozinho. Porque se você, por exemplo, sozinho, fica só ruminando coisa ruim, você está manifestando uma baixa autoestima. E isso para você mesmo. Embora às vezes o seu ego impeça que você veja realmente quem você é e que você veja o grau, né, inferior da sua autoestima. Entendeu? Aonde você estiver, você não escapa da autoestima. Você não escapa de expressar a sua autoestima. Você não escapa de manifestar a sua autoestima. Eu vejo, por exemplo, as pessoas que usam palavras de baixo calão, que o tempo todo estão falando idiotices, besteiras, né, um linguajar chulo, baixo. Essas pessoas não têm autoestima, porque elas estão jogando nos outros todas aquelas coisas ruins que estão dentro delas. E quem tem boa autoestima procura melhorar a sua linguagem, as suas expressões, vai buscar, né, palavras mais adequadas para expressar seus sentimentos, suas emoções, né, suas contrariedades. Então, o tempo todo, gente, isso é uma coisa assim bem óbvia. O tempo todo as pessoas manifestam a sua autoestima. Se você for uma pessoa que presta atenção, você vai escolher com quem você quer conviver. Por quê? Porque você vai querer conviver, quem quer conviver com pessoas que usam, por exemplo, né, que espalham ódio, que caluniam os outros, que mentem, né? Quem quer conviver com esse tipo de pessoa? Só se você estiver no mesmo nível. Quando você está no mesmo nível de negatividade, na polaridade negativa, na mesma vibração negativa, você vai achar ótimo, porque você vai encontrar os seus iguais, aquelas pessoas do mesmo tipo, né? E as pessoas não percebem isso, né? Infelizmente. No período da eleição, até no dia da eleição, eu fui almoçar em um restaurante e tinha fila. E aí tinha um sujeito lá, muito cheio de si, idiotamente cheio de si, espalhando fake news na fila do restaurante e falando com a maior naturalidade as coisas mais idiotas possíveis. Quando eu ouvi a primeira fala, eu já fiquei de longe. Até porque a pessoa me cumprimentou e parece-me que ela me conhecia, que eu não tinha nenhum interesse em conhecer essa pessoa, mas eu lembrava da pessoa, né? Mas eu não dei bola, nem olhei para a pessoa para ficar ouvindo as asneiras que ela estava falando. Porque eu estava e estou numa outra polaridade. Minha vibração é positiva, eu quero pessoas que agreguem valores, sabe? Eu não quero pessoas que destruam valores. Mas tinha um pessoal na fila que na verdade, assim, não sabiam ignorar essa pessoa. Então ficavam dando risadinha do que a pessoa falava, chacoalhando a cabeça e tal, né? Quando que era um monte de idiotice e de asneiras, que se comprovou depois, né, após as eleições, né? Mas aonde você vai, você encontra pessoas de boa autoestima, é possível, e encontra pessoas de baixa autoestima. Daí você escolhe com quem que você quer coligar, você quer se associar. Entende? Aonde você for, você vai encontrar essa situação. Ou você se associa com pessoas, né, com baixo caráter, ou até com nenhum caráter, ou você se associa com pessoas que têm valores mais elevados. E isso depende da sua própria autoestima. Não depende da autoestima do outro, né? Depende da sua. Eu, nesse dia lá do restaurante,
eu não dei nem bola, né? A pessoa ficou lá, blá, 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 blá. Eu não estou nem aí, porque eu não vou entrar nesse jogo, né, de baixa frequência. E aonde você vai, olha, preste bem atenção, aonde você for, você vai encontrar pessoas de baixa autoestima e pessoas com autoestima, digamos assim, mais equilibrada. Aí você, se você tiver uma boa autoestima, você vai saber escolher com quem que você vai coligar, com quem que você vai se aproximar, né? Pessoas que você vai conversar, etc. Entendem? Então, aonde você for, você vai encontrar pessoas. E aí você vai selecionar, vai ver se você quer compartilhar daquelas coisas negativas ou você prefere ficar na sua e encontrar uma vibe positiva, que também provavelmente ali terá. Se você vai no supermercado, se você vai no banco, onde você for, tá? Você vai encontrar. No restaurante, na lanchonete, né? Na rua, na praça, em todo lugar você vai encontrar. Inclusive você vai encontrar até na igreja que você frequenta, né? No grupo que você frequenta, no centro espírita que você frequenta, você vai encontrar pessoas de baixa autoestima e outras pessoas com um pouco mais de apuro nessa autoestima. E não são pessoas, não estamos falando de poder intelectual, financeiro, não. Pessoas normais você vai encontrar. Então, aí é que está, né? Uma questão da autoestima é a própria, né, seletividade. Quando você está com a baixa autoestima, você não possui seletividade. Você entra em todas. Eu posso falar isso até pelas minhas vivências. Eu também já tive meu tempo de baixa autoestima, digamos assim, né? E eu lembro tranquilamente que quando a minha autoestima era baixa, eu frequentava lugares onde encontrava muito mais pessoas de baixa autoestima do que pessoas de elevada autoestima. Então, agora a gente precisa ter o senso crítico de observar para ver se aquilo ali está nos fazendo bem. Hoje em dia, do jeito que a vida está, que o mundo está, né? Nós temos que ser muito mais atentos a isso. Até outro dia escrevi um texto e já falei sobre isso um pouco, sobre o vigiar e orar, né? Porque a gente precisa estar vigilante. Nós não vamos assim ficar totalmente imunes à baixa autoestima e a pessoas de baixa autoestima, porque elas estão em todo lugar. Mas nós precisamos acionar o nosso crivo, né? O nosso botão da seletividade para ver aonde você quer ficar. Entendem? Porque isso não tem a ver com preconceito, discriminação, nada disso. É uma questão existencial, comportamental e, né, vivencial. É uma questão de livre-arbítrio. Eu julgo os ambientes aonde eu vou, eu observo para ver se ali eu vou me sentir bem. Porque se eu não estiver me sentindo bem ali, eu vou embora. Certo? Essa é a questão. Tem um lugar, por exemplo, onde você encontra, infelizmente, tá? Pessoas de muito baixa autoestima que são nesses postos de saúde, né? Nos UPA da vida, no consultório médico, seja qual for o consultório, você vai encontrar. Pessoas que não podem, que olham para você e já estão falando de coisa negativa. Tá?
E se você bobear, você entra nessa frequência negativa e você fica lá. E vai se sentir muito mal com isso. Só que você às vezes não percebe essas frequências negativas. Entendeu? Eu lembro que uma vez, uma certa vez, né, eu frequentava mais naquela época alguns barzinhos. E tinha um barzinho que de vez em quando eu ia, porque tinha um rapaz que eu conhecia que tocava música lá. Mas eu fui até o limite, porque de repente eu comecei a observar que lá surgiam pessoas de muito baixa autoestima. Pessoas que não estavam lá para se divertir, para ouvir a música, né? Para degustar lá uma bebidinha. Pareciam pessoas lá que eram assim, saídas daqueles grotões, daquelas cavernas escuras, cheio de ódio, de raiva, né? Nada prestava e tal, e as pessoas falavam alto. Então, conclusão, eu falei pro conhecido meu músico que eu não iria mais lá. Ele falou, mas é legal, tal. Eu disse, legal, eu gosto das músicas que você toca, que você canta, mas o ambiente lá não é para mim. Porque era um ambiente tão ruim que de vez em quando tinha até briga. Não é briga só de pessoas assim, homens contra homens, por exemplo. É uma briga de casais, uns troços bem constrangedores, né? Que você ficava ali, nossa senhora, o que eu faço? Eu, no meu caso, o que eu faço? Eu pago a conta e vou embora. Então, tem todas essas questões, tá? A autoestima ela se manifesta em todos esses campos, em todo momento. Não tem como você escapar disso. Isso é verdade. Eu penso que as pessoas, nós todos, devemos prestar mais atenção nos ambientes que frequentamos. Mesmo na família, nós devemos observar, porque tem pessoas dentro da família que não constroem nada. Né? Essa é a verdade. Então, como eu falei, nas igrejas, nos lugares religiosos, também tem pessoas que estão ali, você não sabe nem para que estão ali. Talvez estejam ali até para desvirtuar os outros. Né? Então, a gente tem que estar, né, eu digo assim, com a nossa antena ligadinha ali, né, para a gente perceber e escolher os melhores ambientes. Agora, na questão de cuidar da autoestima, né, eu já dei aqui, né, nos outros capítulos, já dei um tanto de informação que é possível a gente sempre melhorar a nossa autoestima. E não pense que alguém vai ajudar a melhorar a sua autoestima. É possível que você encontre, às vezes, algumas pessoas que vão te estimular a melhorar a sua autoestima. Né? Mas, na maioria das vezes, as pessoas não estimulam ninguém, não estimulam nem elas mesmas. Então, você é o responsável por alimentar, nutrir a sua autoestima. Você precisa, como eu já falei acho que no capítulo anterior, eu já falei, né? Você precisa se autovalorizar. A autovalorização é fundamental na melhoria da autoestima, porque você tem que se perguntar, eu estou no lugar que eu mereço estar? Eu estou no lugar que é bom para mim? Eu estou nas companhias que são boas para mim? Né? As minhas relações contemplam, né, uma autoestima melhor, né? Me ajudam a melhorar, porque você tem que perguntar isso o tempo todo, porque às vezes nós nos colocamos, né, em companhias que só põem a gente para baixo, ao invés de ajudar, empurra mais, vai para baixo. Muita gente às vezes com algum começo de depressão, não presta atenção, mas às vezes
você alimenta seu princípio depressivo, digamos assim, quando você se une com pessoas que também estão para baixo, né? Pessoas que estão assim, super down, bem para baixo. Então você tem que escolher outros ambientes, né, para você melhorar a si mesmo, né, e melhorar a sua existência e tudo, né? Porque tem muita gente que tem assim, princípio da depressão, princípios depressivos, e que de repente os ambientes que ela frequenta não ajudam a melhorar, só ajudam a piorar, né? Só ajudam a baixar mais, né? Entrar mais, né, num esquema super depressivo. Que tem pessoas, infelizmente, esse mundo está cheio de gente boa e de gente que não é boa. Essa é a verdade. Por ignorância, seja lá por quê, falha de caráter, tudo, mas a gente é que tem que escolher as nossas companhias. Você é que tem que escolher com quem que você quer estar. Eu prefiro estar com menos pessoas e estar equilibrado. Essa história de ter 1 milhão de amigos, eu já falei isso um monte de vezes, eu tenho palestras, né? Isso não existe. As boas amizades, na verdade, vocês podem analisar, elas são poucas. Então a gente precisa ter esse discernimento, né? Ok, gente? Então eu acho que é isso por hoje, né? Sobre esse capítulo 7, né, do curso. Esse é da manifestação da autoestima, porque é preciso entender todos esses mecanismos para melhorar a sua performance existencial. Nós sempre podemos melhorar a nossa performance existencial. Ok? Uma coisa também que eu estava lembrando de falar, né? Que esse meu livro, eu já falei isso, mas vou falar de novo. Ele contém décadas de aprendizado intelectual, de aprendizado como terapeuta, como psicanalista, como palestrante, como motivador, etc. E além das décadas de vida que eu tenho. Então esse meu livro, ele traz um resumido de tudo que eu aprendi para melhorar a minha própria vida e que consegui contribuir para melhorar a vida de centenas e centenas de pessoas que já passaram por mim, de algum modo, em palestras, cursos, terapia, etc. Então, esse livro, muito do que eu falo aqui tem a ver com várias abordagens psicológicas, várias abordagens existenciais, várias abordagens psicoterapêuticas, né? Então não é um achismo. Por isso que eu falo com tanta veemência e com tanta certeza, porque eu acredito nisso tudo. Mas aqui, por exemplo, tem elementos, né, de um método que é a análise transacional, que é um método, né, analítico, terapêutico, aonde que eu bebi muito dessa denominação, que é a análise transacional, assim como eu bebi da psicanálise, da gestalterapia e várias outras abordagens. Então eu espero que você faça um bom proveito disso tudo e ficamos por aqui hoje, né? Até o próximo capítulo ou o próximo episódio, tá? Enquanto isso, cuide-se bem por aí e faça sempre o melhor por você.